Ele falou que não precisa apresentar, não. Paz do Senhor com todos. Amém? Eu não tenho costume muito de ministrar assim para a igreja. Estava falando para o meu marido. Sempre ministro em culto de mulheres, para as líderes. Mas, dessa vez eu senti um desejo tão grande. Eu creio que faz parte daquilo que Deus tem para a minha vida. Aí eu falei, Paulo, eu queria ministrar uma palavra. Acho que até ele assustou na hora, assim, né? Inclusive, eu tinha pensado em ministrar uma outra palavra, mas quando foi... Hoje, Deus começou a falar ao meu coração e hoje foi um dia muito de quebrantamento. E eu quero dizer já que eu tenho muito temor no meu coração quando eu pego esse microfone. E eu tenho um privilégio de ter homens de Deus aqui para falar para vocês, que é o Igor, que é o pastor Adriano, que é o meu esposo, que é meu pastor. Homens cheios de unção, de autoridade. Então eu quero dizer que eu estou com muito temor aqui de ministrar a palavra. Diante das ministrações desses homens de Deus. Mas nós não podemos nos calar diante das boas novas. Se é uma coisa que alegra o meu coração é falar das boas novas. Irmãos, falar de Jesus me traz uma plenitude tão grande. E nesses dias nós temos sido muito abençoados. Eu não sei você, mas esse livro, Uma Vida com Propósito, eu já li ele há uns anos atrás. E eu me lembro sentada nessa rodoviária de Jandira, como eu chorava lendo este livro. E ao ouvir este livro de novo, irmãos, foi algo poderoso para mim. Eu não sei para vocês, mas o maná foi. E são coisas que muitas vezes nós sabemos, não é verdade? Não vimos coisas novas. Mas a palavra de Deus, ela se renova. E aí eu não fiquei só para mim, eu fiz tudo aquilo que vocês estavam fazendo, compartilhando com outras pessoas. Eu compartilhei muito com a equipe aqui também, algumas pastoras que o Senhor colocou no meu coração, eu compartilhei com elas. E hoje eu recebi, hoje foi o último dia, né? Ontem, hoje, eu nem lembro, foi ontem. Mas ela me mandou uma mensagem hoje, nem mandou mensagem, ela me ligou, que ela falou, eu preciso ligar. Não dá para mandar mensagem para falar o que eu vou te falar. Mas esse livro trouxe um rumo para a minha vida. Uma pastora que caminha já há muitos anos, mas já estava tão frustrada que já estava pensando em desistir. Esse livro renovou as forças dela. Eu fiquei tão feliz em vê-la falando isso, porque eu nem sabia de tantas coisas que ela estava passando. Mas o Senhor sabia. E eu quero te dizer, começar dizendo nesta noite, que o Senhor sabe. Sabe dos nossos medos, sabe das nossas inseguranças. Ele é muito lindo e perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que quando você não tinha forma nenhuma, Ele já projetava o que Ele tem para você. Você crê nisso? Então fecha os seus olhos para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, me coloco na Tua presença. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que saia da minha boca somente a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que transforma. É a Tua palavra que muda história. É a Tua palavra que quando é liberada, Senhor, faz coisas extraordinárias. No meio do caos, a Tua palavra fez tudo o que existe. Aleluias. Então eu vou ministrar uma palavra nesta noite, que fala de filho e fala de herança. Mas aí no final dela você dá o título que você quiser. Amém? Isso é o que eu pensei, mas aí você vê. E eu quero começar falando lá de Isaías 55:11. Eu não vou abrir para nós não perdermos muito tempo, mas diz assim:
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Então esse versículo diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, quantas palavras do Senhor já foi liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida? Eu quero que você traga a memória nesta noite, porque aquilo que o Senhor falou, assim será. E ele, em cima desse versículo, diz ainda que a chuva, ela cai na terra, né, para molhar a semente, para que aquela semente produza fruto. Então, da mesma forma que a chuva cai e produz o fruto, a palavra é liberada e é cumprida. Aleluias! E mais ainda, olha só como Deus é poderoso. No último jejum, o Senhor me lembrou agora. Ele fez eu lembrar algumas coisas, o que eu estou fazendo aqui. E eu já compartilhei. Outro dia eu falo disso. Mas eu me lembro que no último jejum, eu falei para o Senhor, o que eu quero é a alegria de falar das boas novas. Irmãos, eu já ministrei muito, mas hoje eu estou muito alegre. Isso significa que a palavra liberada, ela é cumprida. Mas nesses dias também nós ouvimos 5 princípios. Eu até falei para a pastora Irana, pastor, eu tive que parar. Na hora que eu estava ouvindo esse áudio, eu tive que parar tudo, porque eu só fiquei pensando nesses 5 princípios. E que se eu não tiver a revelação daquilo que eu quero falar com você hoje, eu nunca vou cumprir o propósito eterno de Deus. Então lá falou de 5 princípios. Quem lembra desses 5 princípios? Lá falou que nós temos que amar a Deus. Vamos junto comigo. Lá falou também que eu preciso fazer parte da família de Deus. E o terceiro, ter o caráter de Cristo. Quarto, exercer o ministério. Aleluias. E 5, ganhar almas. Aleluias. Esses são princípios do propósito eterno de Deus. Que todos nós um dia vamos chegar diante dele. E ele vai querer saber o que nós fizemos com o potencial que ele nos deu. Irmão, um temor no meu coração. Esse dia eu estava falando isso para a pastora Edna. Há um temor no meu coração com isso. Porque nós somos eternos, amém? Você querendo ou não, isso aqui vai passar. Eu creio muito nisso. Vai passar. E o que vai permanecer é a palavra do Senhor. Amém? Tudo vai passar. Mas para que eu cumpra esse propósito eterno, eu preciso ter revelação de algo que é poderoso, que agora eu quero ler, lá em João 1. Eu preciso ter revelação. Aleluias. João, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Agora segura essa. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluias. Tem mais, irmãos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz dos homens resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora vem comigo, lá no 11, que é essa revelação que nós temos que ter. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus. Aleluias! Meu coração queima. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nós precisamos ter essa revelação de que nós somos de fato filhos, através do sangue de Cristo. E por conta de eu ser filho, eu tenho uma herança. Aleluias! Eu não sei se você se motiva com isso, mas o meu coração se enche da alegria. Sabe por quê? Não é da carne. Ou seja, não é quando seu pai e sua mãe lá teve você, não é quando você nasceu, não, mas é quando você aceitou Ele como único, suficiente Salvador. Foi ali que começou a sua história. Você se tornou filho de Deus. Eita glória mesmo, me motiva a falar disso. E aí nós vimos, no começo eu me empolgo, eu tiro o microfone. Sim. Um dia nós vamos ter aquele microfone de ficar assim. Eu não vou precisar gritar mais, porque parece que a minha voz não está rindo, aí eu fico gritando. Aí o Luan, pastora, meu ouvido. Vou me controlar. Dá para vocês estão me ouvindo? Amém. Olha só, deixa eu voltar. Mas deixa eu te falar, no começo do versículo aqui de João, fala-se muito do poder, não foi isso? Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e Ele estava lá junto com o Pai, formando todas as coisas. Você pensa que Jesus nasceu lá depois de Maria? Não, Ele já existia desde o princípio. Desde o princípio. Ele estava lá. Então nós cremos nesse poder que Jesus tem. Nós cremos nesse poder da criação. Nós cremos no poder de expulsar demônio. Nós cremos no poder de uma cura. Mas nós temos dificuldade de crer no poder que me fez filho. Nós falamos que cremos, mas a nossa atitude é ao contrário daquilo que eu creio. E esse poder, ele foi liberado. Esse poder de filho foi liberado. Você não é órfão. Você tem um pai. Você não é abandonado. Você não é sozinho. Nós temos que renovar a nossa mente todos os dias com essas verdades. Porque quando eu tenho de fato a revelação que eu sou filho, eu cresço. Porque tudo aquilo que está nele está em mim. Então quantas vezes existe no nosso vocabulário, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Isso não acontece. Porque de fato nós não cremos neste poder liberado. E esse poder que é liberado, irmãos, Jesus tem um poder poderoso de influência. Você já parou para pensar nisso? O poder de influência que Jesus tem. Não é só poder de fazer as coisas acontecer, mas é um poder de influência, é uma autoridade. É você saber a partir de hoje que a natureza dele está em você. Porque muitas vezes não rompe. Porque muitas vezes você fala assim: eu sou assim mesmo, eu não avanço, isso faz parte de mim. Deixa eu te dizer, você tem a natureza do seu pai. Isso não faz parte de você, porque não faz parte dele. Então lança fora toda mentira. Muitas pessoas estão presas ainda no pecado porque não compreendeu que a sua natureza é a natureza de Cristo. Aleluias. Isso foi liberado. Nós precisamos usufruir desse poder liberado, que tem a ver com a natureza e tem a ver com tudo que ele conquistou. Tudo que ele conquistou. Filhos é assim. Filho, ele nasce com essa, como eu posso dizer, com essa genética do pai. Olha a Alice, como é a cara do Igor. Não está no esboço, tá? Essa cara do Igor nasce com essa genética.
mas nasce também com a natureza, irmãos. Nasce com o potencial do Pai. Vocês já viram a Alice louvando aqui? Aí entra a Aline no negócio. Meu sogro é um excelente tapeceiro. Mas o meu marido, que é filho, é bem melhor. É o melhor tapeceiro que eu já vi na vida. Você entende? Potencial do Pai está nele. Está nele. Então nós temos que crer. Quem é o seu pai? Aqui diz claro, não é do natural, mas é do sangue vertido na cruz do Calvário. Tem potencial em Jesus, então tem você. Aleluias. Aleluias. Quando você abriu o seu coração e falou: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Quando você abriu o coração, já houve essa transformação em você. Você só não deu conta disso. E isso afeta a nossa vida para todo sempre. Sempre. Totalmente. Eu não sou mais o mesmo. Mas é como o pastor falou aqui. Mas às vezes você não enxerga isso. Porque você olha para Deus e olha para Ele no natural. Você olha para Deus, talvez com aquilo que você já viveu com o seu pai natural. E aí você olha para Deus desta mesma forma. E aí você não consegue desfrutar dessa paternidade. Oh, irmãos, para mim foi muito fácil quando eu aceitei o Senhor. Porque eu tive um pai que, sem palavras. E aí quando eu aceitei Jesus, meu Deus, agora eu tenho 2 pais. Para mim não foi difícil desfrutar, de saber que Ele cuida de mim nos detalhes. E mais ainda, o que é melhor que eu desfruto, é da presença viva do meu Pai. Mas às vezes eu tenho que me controlar, porque minha vontade é rolar no chão mesmo. Se eu estiver sozinha em casa, hoje à tarde eu falei: meu Deus, os vizinhos devem achar que está acontecendo alguma coisa aqui. Eu tive a impressão que a vizinha perguntou ainda para o Davi se eu tinha alguma coisa. Porque eu desfruto dessa presença mesmo. Irmãos, estou nem vendo, sabe aquela história? Estou nem vendo, eu desfruto. Nós temos que desfrutar dessa intimidade, desse relacionamento. Eu não posso somente olhar para Deus também, nem dessa forma natural, e nem de que se Ele for somente o Senhor, tudo bem, Ele é Senhor mesmo, Ele é dono da minha vida, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que tem poder, mas diante de tudo isso, Ele também é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Então, eu quero aqui falar para você de 2 exemplos na Bíblia de pessoas que eram filhos. Filhos eles eram. Mas eles não tinham, de fato, revelação de quem é o Pai. Então eu quero falar com você lá em Lucas. Lucas 15. E eu não vou nem ler, porque todo mundo conhece essa história. Eu vou parafrasear ela aqui. Mas aqui em Lucas 15, conta a história do filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo. E o filho pródigo foi um jovem que ele requeriu a herança. Só que nós sabemos que herança, ela é dada quando a pessoa morre. Nós não temos muito essa cultura aqui de deixar herança. Eu vou confessar para os irmãos que esses dias eu estava em casa e me deu um estalo assim. E foi Deus mesmo, porque eu não ia fazer isso. Falei para o meu marido: vamos para um lugar mais barato, vamos sair desse apartamento. Então vamos construir lá, você já tem esse desejo, porque aí fica para os filhos. Eu não me importo muito, não, mas eu quero deixar algo para os filhos. Isso é herança. E aí reuni a família, porque tudo nós reunimos a família, nós conversamos, vamos ver quem concorda, quem não concorda. E enfim, tomamos a decisão.
E eu lembro que eu fui falar com o meu filho mais velho, ainda toda empolgada. E eu falei, aí a gente constrói uma casa embaixo, e aí a gente constrói o salão, aí constrói uma casa em cima, e você mora lá. Aí ele olhou para mim, mãe, eu não quero. Não quer herança. Muitas vezes nós estamos desse jeito. Deus tem uma herança, mas eu faço desdém dessa herança. Eu não me aproprio, eu não tomo posse. O tempo passa, a herança está lá, a mesa está posta, é só eu ir lá e pegar. Mas eu não pego. Voltando aqui. Então a herança é quando a pessoa morre. Mas esse filho, ao perder a herança para o pai, ele naquele momento ele já desejou a morte daquele pai. Esse filho só queria o que era dele, era direito, sim ou não? Era direito. Mas a forma que esse filho fez, ele não se importou com os sentimentos do pai. Ele não perguntou o que o pai achava daquela atitude. Ele simplesmente pegou a herança e foi embora. E após gastar tudo o que ele tinha ganhado, ele viu que ele não tinha mais nada. Aí a Bíblia diz que ele quis voltar. Teve um momento na vida dele que a ficha caiu. Eu não sei se você é do tempo do orelhão, mas eu sou. Amém? No começo que eu comecei a... Não vou falar corte, que né, não era corte. Que eu comecei a namorar o pastor, eu falava com ele através do orelhão. E aí você ponhava a fichinha lá, e aí quando fazia o barulho, você conseguia falar. Era assim o negócio, irmãos. Olha, hoje vocês estão chiques demais. Então era orelhão. Fora que Jandira só tinha telefone, acho que na casa do pastor, mas nenhum lugar tinha nesse lugar. Então, naquele momento, a ficha desse jovem, pililim, caiu. Que horror que eu falei agora. Caiu a ficha. Ele caiu em si. E deixa eu te falar. A Bíblia não fala que esse jovem, ele quis voltar porque ele estava com saudade do pai. Você ouviu a palavra falando sobre isso? Mais uma vez, esse jovem não voltou porque queria relacionamento com o pai. Ele queria o que o pai tinha. Então eu quero falar aqui de duas coisas que são atitudes desse jovem. Às vezes você olha e fala, nossa, que horror. Que menino de coração ruim. Mas muitas vezes eu e você é da mesma forma. Porque olha só, ele já tinha tudo na casa do pai, eu creio nisso. Ele tinha tudo na casa do pai. Então qual o posicionamento dele como filho? Eu vou ficar aqui, vou cuidar dos bens do meu pai, porque tudo aquilo que é do meu pai também é meu. Então eu vou ficar aqui na casa do pai, se importar com as coisas da casa do pai. E muitas vezes nós não se importamos com a casa do pai. Nós sabemos, né, que nós somos casa de Deus, ok? Mas nós somos família, ok? Lembra os 5 princípios que eu falei? Nós aqui como família, também existem muitas coisas para serem feitas, sim ou não? Feitas na casa do pai. Isso fala em relação a nós nos envolvermos com essa obra. Seja em fazer uma faxina, seja em cuidar de pessoas, eu estou fazendo obra na casa do pai. Então nós precisamos ter essa revelação, que eu preciso cuidar das coisas do pai. Esse jovem não quis saber, esse jovem ele só quis usufruir. Mas Deus está levantando uma geração que se importa com a casa do pai. Bem, nesses dias mesmo, irmão, que a gente estava preparando tudo isso aqui, eu falei para o meu irmão várias vezes, esses meninos aqui me constrangem. Porque se não fosse eles, você não ia ouvir a palavra lá na sua casa, não.
Os meninos dá 3 horas, 4 horas da tarde, eles estão aqui, arrumando fio, mexendo aqui, mexendo ali, mexendo lá. E ao mesmo tempo que eles estavam mexendo aqui, às vezes tinha uns que iam lá ver como estava o banheiro, tirar o lixo, para que você recebesse a palavra. Aí tem pessoas aqui também que se preocupam, ó, púlpito novo, né? Pessoas que são levantadas, Adriano, coração de servo, foi o Adriano que fez isso aqui, irmãos. Porque se preocupa com a casa do Pai. Eu preciso me envolver. Agora, quando eu não me importo com isso, eu só chego e quero me usufruir daquilo que o Pai tem. Eu só quero sentar no meu conforto e receber a palavra e me encher da palavra, mas Deus quer fazer algo diferente conosco. Se nós queremos cumprir o propósito eterno de Deus, eu me preocupo com a casa do Pai, não só com a herança. Vocês conseguem me entender? A herança é só a cereja do bolo. Irmãos, eu vi irmãos aqui limpando esse negócio com o pé mancando o dia inteiro. Irmãos, como isso me constrangia. O Adriano com dor nas costas. Meu marido nem fala o tanto de dor que esse homem tem. Mas esses homens estavam aqui, se preocupando com a casa do Pai. Eu fico pensando na herança que vocês vão ter. A herança que vocês vão ter. Porque vocês se preocupam com a casa do Pai. E aí tem os irmãos que não têm muita habilidade não, mas os irmãos é bom para trazer lanche. Aleluia! A pastora não falou de mim. Não estava nem no meu esboço. Mas a palavra diz de honra que tem honra. Amém, irmãos? Deixa eu voltar para a palavra. Então, a primeira característica desse filho é não se importar com a casa do pai. A segunda característica desse filho é que ele não queria relacionamento com o pai. Irmãos, eu acho fundamental para a minha vida, para a sua vida de cristão, é ter relacionamento com o pai. Porque é o pai que vai dar a direção para a tua vida. É o pai que vai te falar o que tem que ser feito. Isso é claro, nós precisamos ter clareza disso. Eu preciso cuidar da casa do pai. E eu preciso ter relacionamento com o pai. Agora eu quero falar também do filho mais velho. Não fica triste não, irmãos. Fica triste não. Amém? O irmão mais velho, a palavra fala que quando caiu a ficha do filho mais novo, quando o filho chegou, o filho mais velho viu aquela festa toda e se dignou. Ah, que é isso? Tanto tempo eu estou aqui limpando a igreja, agora a pastora vem falar que eu não vim nesse dia. Quantas coisas eu já fiz na casa do pai. Mas esse irmão mais velho tinha esse coração. Sabe que coração era esse? De se sentir servo. De achar que o pai era só Senhor. Isso é terrível. Quando nós olhamos para o pai somente como um Senhor, nós vamos querer o pagamento daquilo que nós fazemos. Isso é muito sério. E nós sabemos também que quem é somente um empregado, quem é somente um escravo, como o pastor ministrou aqui de Abraão, ele não tem a herança. Ele não toma posse da herança, porque escravo não tem herança. A pessoa quer ser reconhecida por aquilo que ela está fazendo. Não, eu tenho que fazer isso, então eu tenho que tirar uma selfie porque eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso, então eu tenho que tirar uma selfie porque eu estou fazendo. Mas aquele que tem um coração para servir, ele sabe que quem está de olho nele é o Senhor. Nós temos esse exemplo de Davi. Davi estava lá cuidando de ovelhas. Ninguém viu Davi. Os irmãos estavam onde? Na guerra, todo mundo importante. E Davi lá cuidando de ovelhas. Mas quem estava de olho em Davi?
Quem estava vendo o serviço de Davi? O Senhor. Existem coisas nas nossas vidas, irmãos, que é só o Senhor. A palavra diz que os olhos deles estão em todo lugar. Aleluias por isso. Eu me lembro, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Mas eu me lembro que quando nós saímos da supervisão e em seguida nós ficamos sem salário, e aí eu olhei para o meu marido e eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Tudo que nós tínhamos está aqui na igreja. Foram anos de investimento, de tudo. E agora, como que vai ser? Você trabalhou muito. Olha o meu coração. Irmãos, mas meu marido me constrangeu de um jeito, porque esse homem sempre me constrange. Quando eu estou com o coração errado, ele já, vem aqui, minha filha. E ele olhou para mim. Ele falou assim, amor, eu não servi homens. Fiquei esses anos todos servindo ao Senhor. O Senhor é que sabe como vai ser. Mas naquela hora, eu não falei nada para ele, não. Mas eu fui me arrepender diante de Deus. Falar, Senhor, quando a gente serve porque a gente quer algo em troca, a gente quer o salário no final do mês. Mas quando a gente serve com o coração correto diante de Deus, é Ele que acrescenta. Todos os dias, a minha oração pelo meu marido é, Senhor, coloca destreza nas mãos dele. Dê vigor para ele. Para que todos os dias ele provê nessa casa e ele vê as suas mãos agindo em favor dele. Porque se ele tem um chefe, esse chefe é o Senhor. Naquele dia nunca mais eu tive esse pensamento. Servi tantos anos e vou continuar servindo porque eu sirvo o Deus vivo. Aleluias. Então nós temos que ter revelação de filhos, mas uma revelação correta do coração do Pai. E eu quero continuar aqui avaliando esse filho mais novo, que quando caiu a ficha ele voltou, mas lembrando, ele não voltou porque ele queria se relacionar com o pai. Ele voltou porque ele queria de novo aquilo que o pai tinha. Mas agora eu quero falar da atitude do pai. Falei da atitude do filho mais novo, falei da atitude do filho mais velho, que se sentia escravo, queria o salário. Agora eu quero falar da atitude do pai. Quando esse filho chegou diante do pai, a Bíblia fala que o pai se alegrou. Que o pai ainda deu um anel, uma sandália, uma túnica e pediu para fazer uma grande festa com um novilho cevado. Não era só um novilho, era um novilho cevado. Entenda que ele não é só Senhor, ele é Pai. Ele tem um coração bondoso, ele tem sentimentos de amor para quando nós fracassamos. Ele não é um pai que condena, ele não é um pai que julga, ele é um pai que recebe. Nós podemos ser falhos nas nossas atitudes humanas, mas o pai todavia não é. E eu quero falar de coisas que esse filho recebeu, especificamente para você entender. O anel fala de autoridade. Nós falamos lá em João a autoridade de Jesus. Esse filho fracassou, errou, mas o pai falou: a minha autoridade está sobre você, meu filho. Ela nunca saiu de você. Aleluias. E mais ainda, o anel
naquela época, ele representava como um selo da família. Então a família comprava algo e carimbava com aquele anel. Em outras palavras, aquele filho errou, aquele filho ainda não querendo o relacionamento, Deus deu um cheque em branco para este filho. Essa é a bondade de Deus. Irmãos, que amor é esse? Quando eu paro para pensar nesse amor, às vezes nossos filhos fazem coisas pequenas, ou coisas grandes, mas na hora que você olha, às vezes você tira a sua própria roupa e dá para o filho, não é isso? E mais ainda, nós somos naturais. Imagina o Senhor, que amor é esse? Este amor me constrange de uma forma, Ele me atrai de uma forma que eu não tenho para onde ir. Ainda que eu queira. Ainda que às vezes eu queira ir para longe, esse amor me atrai. Esse amor nos atraiu. Aleluias, aleluia, Senhor, o seu amor me atraiu. O teu amor me atraiu. Eu quero tua presença. Eu quero a tua presença. Além do anel, ele também deu a sandália. Sandália significa liberdade. Escravo andava descalço. Mas quem é filho anda com os pés calçados. O pai quis dizer: filho, você tem a liberdade de ir e de vir a hora que você quiser. Você não precisa ir embora de vez. Você é livre. Em Gálatas a palavra diz que nós somos livres. Nós somos libertos. E é para essa liberdade que Cristo vos libertou. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas todavia você vai ser atraída pelo amor do Pai. Você vai ser atraído por este amor. Aleluias. Não há nada que não possa ser rompido na minha vida. Terceira coisa, a túnica. Roupas, fala de proteção. Mas também naquela época indicava uma classe social que a pessoa pertencia. Aquele filho, ele falou: eu vou voltar. E eu vou ser um dos trabalhadores do meu pai. Mas para eu entregar a túnica, o pai está falando: você não é meu empregado, você é o meu filho e você faz parte da família. Então agora toma essas vestes e entra na sua casa. Aleluias. Aleluias. O pai estava declarando que ele era filho. O pai restituiu tudo. Tudo que aquele filho tinha perdido. Eu penso que naquele momento, de fato, esse filho se rendeu. A Bíblia não fala. Mas eu imagino que aquele filho se rendeu nos pés do pai. E ele falou: pai, eu só queria herança, mas agora eu quero relacionamento. Agora eu entendo o seu coração. Perdi muito tempo só querendo herança, mas agora, pai, teu coração foi revelado. O seu coração só tem uma batida, que é o amor que o Senhor tem pela minha vida. Eu imagino isso. Eu imagino isso. Pai disse: traga um novilho cevado. Dentro do rebanho, o novilho cevado era separado para um momento especial. E eu quero declarar nessa noite que Deus preparou o novilho cevado para você. Deus tem um novilho cevado para nós. E o que dizer do filho mais velho? Ele falou: pai, tanto tempo
trabalhando e o Senhor nunca me deu nada. Oh, a resposta do pai de novo. Oh, que Deus é esse? Filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluias. Tudo que eu tenho é teu. Então, mais uma vez eu quero te dizer que o teu pai nunca julga as tuas atitudes. Nós não podemos ter uma visão natural desse Deus. Às vezes você foi abandonado, às vezes você foi machucado, às vezes você foi frustrado, decepcionado, e você transfere isso para o caráter de Deus. O caráter de Deus é de bondade, é de misericórdia, é de amor. Esse que é o caráter do seu pai. Então, nesta noite, não transfira o que você recebeu para o caráter de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o próprio amor. Então, nesta noite, saia daqui com o teu coração cheio de que você não é órfão, você não é um abandonado, você não é aquele que não deu certo. As circunstâncias podem falar contrária, mas o seu pai acredita em você. Hoje Ele prepara o anel de autoridade sobre a sua vida. Hoje Ele coloca sandálias no seu pé. Hoje Ele te dá uma túnica nova. Aleluias. 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 Você tem que se lançar sem medo. O medo paralisa. O medo nos torna passivo. Lança fora o medo. Eu fiquei lembrando hoje. Eu lembro uma vez, nós estávamos lá em Osasco, o Davi era bem pequeno. E o Paulo estava conversando com o irmão. E o Davi corria no púlpito. Ele chegava aqui, se jogava no colo do Paulo. E o Paulo conversando. E ele vinha de novo. E de repente o Paulo tinha que parar tudo e segurar o Davi. Aí eu me lembro que o Paulo falou bem bravo com ele, falou: eu não quero que você faça isso. Se você fizer, você vai cair no chão, porque eu não vou te segurar. O que vocês acham que o Davi fez? Ele correu de novo e ele se jogou e o Paulo segurou. Irmãos, é essa confiança que nós temos que ter, que todo tempo Ele vai me segurar. Quantas circunstâncias nós passamos e achamos que estamos sozinhos no meio do deserto, como Elias pedindo a morte. Mas o Senhor todavia te chama, como Ele deu o alimento para Elias, Ele quer te dar esse alimento esta noite. E quando você come deste alimento, você caminha por muito tempo. Hebreus 4,16 diz, claro, eu amo esse versículo: cheguemos com confiança ao trono da graça, para encontrar misericórdia em tempo oportuno. Todos os dias é um tempo oportuno para Deus abençoar a sua vida. Todos os dias é uma oportunidade. Ele não está só sentado no trono, mas Ele está intercedendo pela sua vida. E mais ainda, Ele segura na sua mão e Ele vai junto com você. Aleluias. Ele vai com você. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu quero ler João 15:15, que diz assim. Oh, irmãos, eu não sei como fica o seu coração diante dessas palavras tão vivas. João 15:15. Aqui ele fala que Ele não nos chama mais de servo,
creio que ele deve ter falado para o filho mais velho, que se sentia servo. Ele diz aqui: eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Eu preciso ter essa revelação, que ele não é só o meu pai, ele é meu amigo. Quando você tem um amigo, irmão, isso é bom demais. E mais ainda, você só conta segredos para amigo quando você tem revelação que o pai é seu amigo. Você não fica atrás da profecia A, da profecia B. Deus fala comigo, que Deus usa o irmão para falar comigo. Sabe por quê? Porque o seu amigo vai falar com você. Porque você vai dobrar o seu joelho no seu quarto, você vai estar lavando a louça, você vai estar falando o que for, o seu amigo vai falar com você. Ele não escondia nada de Abraão, porque Abraão era amigo. Seja amigo do seu pai, porque ele já é seu. Agora só precisa você responder a essa amizade. Seja amigo dele. Oh, aleluia. Senhor, som do nosso coração nesta noite, que haja convicção que tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Até as circunstâncias contrárias que nós vivemos, até as palavras contrárias que nós ouvimos, tudo coopera para o nosso bem. Às vezes nós não conseguimos entender os não que vai acontecer na nossa vida. Eu esperava isso, mas não foi. O meu sonho era esse, mas não aconteceu. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Você é filho e você tem uma herança. Hoje à tarde, estou finalizando, nós vamos orar. Mas hoje à tarde nós estávamos esperando ansiosa o presente do pastor chegar. E aí de repente o presente chegou e eu falei: Davi, corre na portaria que o presente chegou. E o Davi na hora resistiu: eu sou criança e ele não vai nem me entregar. Eu falei: menino, vai lá, eu estou ocupada aqui. Ele foi. Ele voltou numa alegria, que faz tempo que eu não vejo ele nessa alegria. E o Davi é um menino alegre, não é isso, meu esposo? Mas ele chegou de um jeito, aí ele falou: você não sabe o que aconteceu. Eu falei: eu sei. A Bíblia do pai chegou. Não, eu assinei. Pela primeira vez na minha vida eu me senti tão importante, porque eu tive que pôr meu nome lá, Davi. Se eu não colocasse, ele não ia me entregar. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo. Ele ficou tão feliz, porque ele assinou um papel. Agora feliz tem que ser você que tem o seu nome gravado nas minhas mãos. Aleluias. Então, se o nosso nome está gravado na mão daquele que tem todo o poder, todos os dias das nossas vidas, o Senhor olha para as suas mãos gravadas. O seu nome está lá e Ele nunca te esqueceu. Ele não te esqueceu. Fique de pé. Aleluias. Aleluias. Fique de pé. Nós vamos ouvir um louvor agora. Tudo aquilo que te causa medo,
tudo aquilo que te causa insegurança, que te traz angústia, que te faz se sentir abandonada, se lança hoje, sem medo, nos braços do seu Pai. Imagina a cena daquele pai esperando o filho. Imagina. Feche os seus olhos. Como uma canção, desvendastes-me, me cercas com sua voz. Dos meus inimigos, libertastes-me. Deixa o Espírito Santo te revelar. Todos meus medos vão. Traz a memória. E eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho de Deus. Você é filho. Você é filho. Do ventre da minha mãe escolhestes-me. Oh, xaralaba, xaralabás. Cerca sua Oh, voz. aleluia, aleluia, Renascido fui aleluia, em seu aleluia, grande amor. O seu aleluia, sangue flui aleluia, aleluia. em mim. E eu não sou mais escravo. Do medo. Fala mesmo isso. E eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho de Deus. Poder cantar. Aleluia. Eu sou filho Aleluias. de Deus. Eu quero liberar uma palavra nessa noite para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para a tua saúde física, para tuas finanças, para o teu chamado. Você é filho, e como filho, seu pai hoje entrega na sua mão o anel de autoridade, o anel para você lançar fora toda seta maligna, o anel para você romper com o pecado, o anel para você ter valor naquilo que o seu pai dá. Ele coloca a sandália nos seus pés. Você é livre. Você é livre. Ele coloca a túnica, te chama de filho. O filho sabe que o pai provê. O filho sabe que o pai cuida dos detalhes. O filho descansa no amor do pai. Deus nos chama essa noite para descansar nele, na plenitude do amor de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua igreja nesta noite. Eu quero declarar que nós lançamos aos seus pés como este filho. Nós não queremos só o
que o Senhor pode dar, mas nós queremos relacionamento. Nós queremos relacionamento com o Pai. Não somos órfãos, não estamos abandonados. Nós temos um Pai que cuida dos detalhes em nossas vidas. Por isso nesta hora nós lançamos fora todo medo. Todo medo seja lançado fora, Senhor. Nós vamos correr para os seus braços de amor. Nós vamos encontrar em Ti aquilo que tanto precisamos. Nós vamos nos deleitar no Senhor. Nós vamos nos deleitar no Senhor. Nós vamos ter alegria em Te servir. Nós vamos ter alegria em trabalhar na Sua casa, em desfrutar de tudo. Nós vamos desfrutar de tudo neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias.